O 18 Brumário de Luiz Bonaparte capítulo 3º. A Assembleia Legislativa Nacional reuniu-se a 28 de maio de 1849. A 2 de dezembro de 1851 foi dissolvida. Esse período cobre a vida efêmera da República Constitucional ou República Parlamentar. Na primeira Revolução Francesa, o domínio dos constitucionalistas é seguido do domínio dos girondinos e o domínio dos girondinos pelo dos jacobinos. Cada um desses partidos se apoia no mais avançado, assim que impulsiona a revolução o suficiente para se tornar incapaz de levá-la mais além, e muito menos de marchar à sua frente, é posto de lado pelo aliado mais audaz que vem atrás e mandado à guilhotina. A revolução move-se, assim, ao longo de uma linha ascensional. Com a Revolução de 1848 dá-se o inverso. O Partido Proletário aparece como um apêndice do Partido Pequeno Burguês Democrático. É traído e abandonado por esse a 16 de abril, a 15 de maio e nas jornadas de junho. O Partido Democrata, por sua vez, se apoia no Partido Republicano Burguês. Assim que consideram firmada a sua posição, os republicanos burgueses desvencilham-se do companheiro inoportuno e apoiam-se sobre os ombros do Partido da Ordem. O Partido da Ordem ergue os ombros fazendo cair aos trambolhões os republicanos burgueses e atira-se, por sua vez, nos ombros das Forças Armadas. Imagina manter-se ainda sobre estes ombros militares, quando, um belo dia, percebe que se transformaram em baionetas. Cada partido ataca para trás aquele que procura empurrá-lo para a frente e apoia pela frente naquele que o empurra para trás. Não é de admirar que nessa postura ridícula perca o equilíbrio e, feitas as inevitáveis caretas, caia por terra em estranhas cabriolas. A revolução move-se, assim, em linha descendente. Encontra-se nesse estado de movimento regressivo antes mesmo de ser derrubada a última barricada de fevereiro e constituído o primeiro órgão revolucionário. O período que temos diante de nós abrange a mais heterogênea mistura de contradições clamorosas. Constitucionalistas que conspiram abertamente contra a Constituição, revolucionários declaradamente constitucionalistas, uma Assembleia Nacional que quer ser onipotente e permanece sempre parlamentar, uma montanha que encontra sua vocação na paciência e se consola de suas derrotas atuais com profecias de vitórias futuras, realistas que são pátres conscripti da República e que são forçados pela situação a manter no estrangeiro as casas reais hostis, de que são partidários, e a manter na França a República que odeiam. Um poder executivo que encontra sua força em sua própria debilidade e sua respeitabilidade no desprezo que inspira. Uma república que nada mais é do que a infâmia combinada de duas monarquias, a Restauração e a Monarquia de Julho, com rótulo imperialista. Alianças cuja primeira cláusula é a separação. Lutas cuja primeira lei é a indecisão. Agitação desenfreada e desprovida de sentido em nome da tranquilidade, os mais solenes sermões sobre a tranquilidade em nome da revolução, paixões sem verdade e verdade sem paixões, heróis sem feitos heróicos, histórias sem acontecimentos, desenvolvimento cuja única força propulsora parece ser o calendário, fatigante pela constante repetição das mesmas tensões e relaxamentos, antagonismos que parecem evoluir periodicamente para um clímax, unicamente para se embotarem e desaparecer sem chegar a resolver-se, esforços pretensiosamente ostentados e terror filisteu ante o perigo de um mundo acabar-se, e ao mesmo tempo as intrigas mais mesquinhas e comédias palacianas representadas pelos salvadores do mundo que, em seu laisser-aller recordam mais do que o dia do juízo final os tempos da fronda, o gênio coletivo oficial da França reduzido a zero pela estupidez astuciosa de um único indivíduo, a vontade coletiva da nação, sempre que se manifesta por meio do sufrágio universal, buscando sua expressão adequada nos inveterados inimigos dos interesses das massas, até que finalmente a encontra na obstinação de um flibusteiro. Se existe na história do mundo um período sem nenhuma relevância, é este. Os homens e os acontecimentos aparecem como eslemilhos invertidos, como sombras que perderam seus corpos. A revolução paralisa seus próprios portadores, e dota apenas os adversários de uma força apaixonada. Quando o espectro vermelho, continuamente conjurado e exorcizado pelos contra-revolucionários, finalmente aparece, não traz à cabeça o barrete frígio da anarquia, mas enverga o uniforme da ordem, os colotes vermelhos. Vimos que o ministério nomeado por Bonaparte no dia de sua ascensão, 20 de dezembro de 1848, era um ministério do Partido da Ordem, da coligação legitimista e orleanista. Esse ministério Barrot falou que sobrevivera à Assembleia Constituinte Republicana, cujo termo de vida cortara de um modo mais ou menos violento, e encontrava-se ainda ao leme.
Jean Garnier, o general dos monarquistas coligados, continuou a reunir em sua pessoa o comando-geral da 1ª Divisão do Exército e da Guarda Nacional de Paris. Finalmente, as eleições gerais haviam assegurado ao Partido da Ordem uma ampla maioria na Assembleia Nacional. Os deputados e pares de Luís Felipe defrontaram-se aqui com uma hoste sagrada de legitimistas, para os quais muitos dos votos da nação haviam se transformado em cartões de ingresso para o teatro político. A representação bonapartista era por demais escassa para poder formar um partido parlamentar independente. Apareciam apenas como Malvaisiquel e do Partido da Ordem. O Partido da Ordem encontrava-se, assim, de posse do poder governamental, do exército e do poder legislativo, em suma, de todo o poder estatal, fora moralmente fortalecido pelas eleições gerais, que fizeram aparecer o seu domínio como sendo a expressão da vontade do povo, e pelo simultâneo triunfo da contra-revolução em todo o continente europeu. Nunca um partido iniciou sua campanha com tantos recursos ou sob auspícios tão favoráveis. Os republicanos puros naufragados verificaram que estavam reduzidos a um grupo de cerca de 50 homens na Assembleia Legislativa Nacional, chefiados pelos generais africanos Cavaignac, Lamoricière e Bidial. O grande partido da oposição, entretanto, era constituído pela Montanha. O Partido Social Democrata adotará no parlamento este nome de batismo. Comandava mais de 200 dos 750 votos da Assembleia Nacional e era, por conseguinte, pelo menos tão poderoso quanto qualquer das 3 frações Partido da Ordem tomadas isoladamente. Sua inferioridade numérica em comparação com toda a coligação monarquista parecia estar compensada por circunstâncias especiais. Não só as eleições departamentais demonstraram que ele havia conquistado um número considerável de partidários entre a população rural, como contava em suas fileiras com quase todos os deputados eleitos por Paris. O exército fizera profissão de fé democrática elegendo 3 suboficiais e o líder da montanha, Ledru Rollin, em contraste com todos os representantes do Partido da Ordem, fora elevado à nobreza parlamentar por 5 departamentos, que haviam concentrado nele a sua votação. Em vista dos inevitáveis choques entre os monarquistas e de todo o Partido da Ordem com Bonaparte, a 28 de maio de 1849 a montanha parecia ter diante de si todos os elementos de êxito. 15 dias depois perdia tudo, inclusive a honra. Antes de prosseguirmos com a história parlamentar desta época, tornam-se necessárias algumas observações a fim de evitar as concepções errôneas tão comuns a respeito do caráter geral da época que temos diante de nós. Aos olhos dos democratas, o período da Assembleia Legislativa Nacional caracterizava-se pelo mesmo problema vivido durante a Assembleia Constituinte, a simples luta entre republicanos e monarquistas. Resumiam, entretanto, o movimento propriamente dito em uma só palavra: reação, noite em que todos os gatos são pardos e que lhes permite desfiar todos os seus lugares comuns de guarda noturno. E certamente, à primeira vista, o Partido da Ordem revela um emaranhado de diferentes facções monarquistas, que não só intrigam uma contra a outra, cada qual tentando elevar ao trono o seu próprio pretendente e excluir o da facção contrária, como se unem todas no ódio comum e nas investidas comuns contra a República. Em contraste com essa conspiração monarquista, a montanha, por seu lado, aparece como representante da República. O Partido da Ordem parece estar perpetuamente empenhado em uma reação dirigida contra a imprensa, o direito de associações e coisas semelhantes. Uma reação nem mais nem menos como a que sucedeu na Prússia, e que, na Prússia, é exercida na forma de brutal interferência policial por parte da burocracia, da gendarmaria e dos tribunais. A montanha, por sua vez, está igualmente ocupada em aparar esses golpes, defendendo assim os eternos direitos do homem, como todos os partidos supostamente populares vêm fazendo mais ou menos há 1 século e meio. Quando, porém, se examina mais de perto a situação e os partidos, desaparece essa aparência superficial que dissimula a luta de classes e a fisionomia peculiar da época. Vimos que o ministério nomeado por Bonaparte no dia de sua ascensão, 20 de dezembro de 1848, era um ministério do Partido da Ordem, da coligação legitimista e orleanista. Esse ministério Barrot falou que sobrevivera à Assembleia Constituinte Republicana, cujo termo de vida cortara de um modo mais ou menos violento, e encontrava-se ainda ao leme. Jean Garnier, o general dos monarquistas coligados, continuou a reunir em sua pessoa o comando-geral da 1ª Divisão do Exército e da Guarda Nacional de Paris. Finalmente, as eleições gerais haviam assegurado ao Partido da Ordem uma ampla maioria na Assembleia Nacional.
Os deputados e pares de Luiz Felipe defrontaram-se aqui com uma hoste sagrada de legitimistas, para os quais muitos dos votos da nação haviam se transformado em cartões de ingresso para o teatro político. A representação bonapartista era por demais escassa para poder formar um partido parlamentar independente. Apareciam apenas como Malvaisiquel e do Partido da Ordem. O Partido da Ordem encontrava-se, assim, de posse do poder governamental, do exército e do poder legislativo, em suma, de todo o poder estatal, fora moralmente fortalecido pelas eleições gerais, que fizeram aparecer o seu domínio como sendo a expressão da vontade do povo, e pelo simultâneo triunfo da contra-revolução em todo o continente europeu. Nunca um partido iniciou sua campanha com tantos recursos ou sob auspícios tão favoráveis. Os republicanos puros naufragados verificaram que estavam reduzidos a um grupo de cerca de 50 homens na Assembleia Legislativa Nacional, chefiados pelos generais africanos Cavaignac, Lamoricière e Bidial. O grande partido da oposição, entretanto, era constituído pela Montanha. O Partido Social Democrata adotará no parlamento este nome de batismo. Comandava mais de 200 dos 750 votos da Assembleia Nacional e era, por conseguinte, pelo menos tão poderoso quanto qualquer das três frações Partido da Ordem tomadas isoladamente. Sua inferioridade numérica em comparação com toda a coligação monarquista parecia estar compensada por circunstâncias especiais. Não só as eleições departamentais demonstraram que ele havia conquistado um número considerável de partidários entre a população rural, como contava em suas fileiras com quase todos os deputados eleitos por Paris. O exército fizera profissão de fé democrática elegendo 3 suboficiais, e o líder da Montanha, Ledru Rollin, em contraste com todos os representantes do Partido da Ordem, fora elevado à nobreza parlamentar por 5 departamentos, que haviam concentrado nele a sua votação. Em vista dos inevitáveis choques entre os monarquistas e de todo o Partido da Ordem com Bonaparte, a 28 de maio de 1849 a Montanha parecia ter diante de si todos os elementos de êxito. 15 dias depois perdia tudo, inclusive a honra. Antes de prosseguirmos com a história parlamentar desta época, tornam-se necessárias algumas observações a fim de evitar as concepções errôneas tão comuns a respeito do caráter geral da época que temos diante de nós. Aos olhos dos democratas, o período da Assembleia Legislativa Nacional caracterizava-se pelo mesmo problema vivido durante a Assembleia Constituinte. A simples luta entre republicanos e monarquistas. Resumiam, entretanto, o movimento propriamente dito em uma só palavra: reação. Noite em que todos os gatos são pardos e que lhes permite desfiar todos os seus lugares comuns de guarda noturno. E certamente, à primeira vista, o Partido da Ordem revela um emaranhado de diferentes facções monarquistas, que não só intrigam uma contra a outra, cada qual tentando elevar ao trono o seu próprio pretendente e excluir o da facção contrária, como se unem todas no ódio comum e nas investidas comuns contra a República. Em contraste com essa conspiração monarquista, a Montanha, por seu lado, aparece como representante da República. O Partido da Ordem parece estar perpetuamente empenhado em uma reação dirigida contra a imprensa, o direito de associações e coisas semelhantes. Uma reação nem mais nem menos como a que sucedeu na Prússia, e que, na Prússia, é exercida na forma de brutal interferência policial por parte da burocracia, da gendarmaria e dos tribunais. A Montanha, por sua vez, está igualmente ocupada em aparar esses golpes, defendendo assim os eternos direitos do homem, como todos os partidos supostamente populares vêm fazendo mais ou menos há 1 século e meio. Quando, porém, se examina mais de perto a situação e os partidos, desaparece essa aparência superficial que dissimula a luta de classes e a fisionomia peculiar da época.